Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E esse vídeo aqui eu tô fazendo ele pra passar a visão pra vocês de três coisas que me fizeram ganhar muita grana e muito rápido. Ou seja, você que tá precisando pagar uma conta aí, tá precisando acelerar aí algum dinheiro, não sei, tá devendo muita gente, ou está com uma dívida muito alta, vou te contar três coisas que me ajudaram e provavelmente pode ser que te ajude se você for inteligente, claro, né? Porque tem gente que vai pegar esse vídeo aqui, vai interpretar errado, vai fazer um monte de besteira, vai tentar enganar os outros e assim, pode ser que funcione você enganando os outros, mas eu não sigo dessa linha, beleza? Desde 2018, né, foi a época que eu mudei a minha mente e de lá pra cá eu fiz muitas coisas que algumas delas muito rápido trouxeram uma grande mudança financeira para mim e eu espero que isso funcione para você, beleza? Aproveita esse vídeo enquanto você está vendo ele, que provavelmente em breve eu vou tirar ele do ar, porque eu vou fazer um reposicionamento aqui nesse canal. Então estou soltando os melhores conteúdos que eu posso, estou soltando agora, e então aproveita, beleza? Então vamos lá. Coisa número um foi entender que todas as pessoas do mundo, literalmente até os neandertais, até gente com 83 de QI, têm necessidades. E essas pessoas, elas estão agora dispostas a gastar o dinheiro delas com alguma coisa que vá ajudar elas a alcançar algo. Se você não entendeu, entenda que você mesmo que está do outro lado, provavelmente você me pagaria se esse vídeo aqui fosse pago. Se eu te dissesse três formas e eu te cobrasse para te ensinar como é que você pode ganhar dinheiro rápido e muito dinheiro rápido. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque esse é o fundamento de todos os outros passos que eu vou passar aqui para você. Entenda uma coisa, todo ser humano, agora, ele está numa fase da jornada dele, no qual ele precisa de uma dica, de uma ferramenta, de um insight ou de alguma coisa que vai ajudar ele a alcançar o próximo nível ou ultrapassar uma barreira que ele está enfrentando agora. Exemplo, tem pessoas que precisam passar no concurso e elas precisam de auxílio. Elas precisam ou de alguém que ajude elas a alcançar algo, ou elas precisam de, sei lá, provas. Eu não sei porque eu não faço concurso, eu sou empresário, graças a Deus eu não preciso dessas coisas. Mas provavelmente você que está aí do outro lado, se você precisa passar no concurso, se você precisa passar numa prova, você precisa de ajuda com isso. E eu tenho certeza que você estaria disposto a pagar por algo que te garantisse que você fosse passar por isso, principalmente por alguém que já passou por essa experiência. Então saiba que se você, que é você, tem uma necessidade e você estaria disposto a pagar pela solução dessa necessidade, outras pessoas, ou seja, todos os outros seres humanos, eles também estão passando por isso agora. Claro que a maioria deles o problema é o mesmo que o seu que você está nesse vídeo aqui agora, eles estão precisando de mais grana. Então, saiba que tem um monte de gente por aí que precisa de um insight financeiro, de um insight profissional, de um insight de conhecimento, de conteúdo, para eles irem pro próximo nível financeiro deles. Provavelmente você está preso nessa fase também. Então, se você quer empreender, se você quer vender online, se você quer lançar um livro, se você quer lançar uma, sei lá, meu irmão, o que você quer lançar, o que você tem de expertise aí sua já, eu recomendo que você utilize disso para tentar vender algo que você já ultrapassou anteriormente. Assim você vai facilmente conseguir ajudar a pessoa a passar para o próximo nível. E foi assim a primeira forma que eu aprendi a ganhar muito dinheiro. No começo da minha jornada, ali com 15, 16 anos, eu comecei a ganhar muita grana com edição de vídeo. Olha só, você não esperava por isso, né? Então, com 11, 12, 13 anos de idade, eu aprendi a editar vídeos. Mas eu só sabia editar vídeo. Quando eu fiz 14, quando eu fiz 15 ou 16 anos de idade, eu entendi que editar vídeo para pessoas que precisavam de edição de vídeo, ou seja, pessoas que tinham empresa e gravavam a empresa todo dia, mas não conseguia publicar esses vídeos, ou o vídeo ficava ruim, ou então pessoas que precisavam mostrar alguma coisa para alguém, mas não colocavam na internet, eu descobri com 15 anos, 16 anos de idade, que eu poderia editar esses vídeos, deixar eles melhores aparentemente para essas pessoas apresentarem. Então eu comecei a ganhar muita grana com 16 anos de idade já editando vídeo. Antes mesmo de eu me formar na escola, de eu ir para a faculdade de cinema, antes mesmo de eu ir me aprimorar nessa carreira, eu já ganhava dinheiro. E galera, não era pouco, tá? Eu fazia a captação de um aniversário, de um casamento, e cobrava R$ 1.500, R$ 2.000, até R$ 3.000 num final de semana para ganhar dinheiro. Então, provavelmente essa grana aí, ela já poderia te ajudar, né? Você vai começar agora a editar vídeo? Provavelmente não. Mas você pode ser que você, com a sua expertise anterior com a que você já tem, você consiga ajudar alguém a ultrapassar uma barreira. A minha barreira que eu ajudava as pessoas a ultrapassar a financeira era de que eles precisavam de publicidade, eles precisavam mostrar aquilo, ou então eles precisavam recordar um momento e guardar ele com com uma certa delicadeza, entende? Então eu entendi isso, eu aprimorei o meu trabalho para conseguir ajudar eles dessa forma. Então,
Digo para você que se você consegue ajudar essas pessoas a ultrapassarem uma barreira, você consegue agregar valor nisso, você consegue ganhar muito dinheiro. Então, vamos lá. O primeiro passo foi esse. Se você consegue ajudar a pessoa a passar para o próximo nível, se você consegue ajudar a pessoa a ultrapassar uma barreira, se você consegue ajudar a pessoa com alguma necessidade que ela tem agora, você consegue ganhar dinheiro agora, com o que você já sabe, beleza? Hoje a gente vive na era digital, então você fazer conteúdo e monetizar esse conteúdo, ou então você lançar um curso. Um monte de gente vai falar, ai, vender curso não funciona mais. Galera, eu vivo disso até hoje. E por que que não funciona para um monte de gente? Porque tem gente que quer inventar moda, tem gente que quer mexer com nicho que não entende, tem gente que quer simplesmente fazer pela grana. E claro, você fazer só pela grana, você não vai conseguir. Porque se você está pensando na grana, você não está pensando na pessoa que está do outro lado. Você não está pensando nisso que eu estou te dizendo agora, que é solucionar esse problema que a pessoa tem agora, beleza? Não é questão de solucionar uma dor latente de mercado, não. É solucionar uma dor que a pessoa está agora pesquisando na internet sobre como que ela pode solucionar essa dor, beleza? Essa foi só a primeira dica. As próximas são mais fáceis, mais simples de aplicar e vão te trazer provavelmente mais grana mais rápido. A segunda coisa que mais me fez ganhar dinheiro, galera, disparado de todas elas, foi networking. Eu sei que parece óbvio, mas vou te dizer como que você vai utilizar disso para você conseguir fazer sua grana, beleza? Galera, eu já cheguei a fazer 300 mil reais no final de semana. Por quê? Porque eu tive um bom network, estava no lugar certo. Eu tinha um amigo, ele estava fazendo um evento e ele me convidou para esse evento. Dentro desse evento, ele falou para 20 empresários que eu era bom de neuromarketing. Diz que eu ensino para vocês, diz que eu falo aqui sempre nesse canal. E ele chegou para essas pessoas e falou: olha, você que está fazendo seus anúncios aí, você que está fazendo essas coisas online aí, esse cara aqui é muito monstro no neuromarketing, ele te ajuda a vender mais, sem aumentar o orçamento, sem contratar a equipe maior, só fazendo ajustes naquilo que você fala, naquilo que você apresenta. E ele me apresentou para 20 pessoas, das, sei lá, 1.000 pessoas que tinha lá. Ele me apresentou para 20 delas e falou que eu tinha uma consultoria de 20 mil reais. E isso atraiu 20 pessoas, acho que foi mais gente, mas a gente conseguiu vender acho que para 15 delas. Então faz o cálculo aí, 15 vezes 20, você faz o cálculo aí, quanto é que a gente conseguiu vender no final de semana com um evento que não era nem meu, era de outro amigo. Então, dito isso para vocês, quero que vocês saibam que network ele vai ajudar você a acelerar seus passos. Ah, sabe, eu não sei nada, sou só um idiota. Eu também era um idiota em 2016, 2017. E o que é que aconteceu? Através do meu network, do network que eu fui formando, eu consegui aprender mais, subir o meu nível de conhecimento, subir o meu nível de empreendedorismo, subir o meu nível de como que eu solucionava os problemas de outras pessoas. Como que eu fiz isso? Eu colei junto de pessoas, óbvio, que eram mais inteligentes do que eu. E quando eu colei junto essas pessoas, eu fiquei muito mais inteligente, porque eu comecei a andar com elas e a absorver a inteligência delas. Cara, é muito simples e você com certeza já sabe disso, que se você é o mais burro da mesa, você está na mesa certa. Se você é o mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. E você, provavelmente hoje, está sendo sempre o mais inteligente das mesas que você senta. E para você solucionar esse problema, você tem que andar na mesa de pessoas que são mais inteligentes que você. Ah, Sarva, eu não vou ser aceito. Vai. Você vai porque as pessoas que são sábias, elas gostam de compartilhar a sabedoria delas. Só gente arrogante, só gente que é idiota que não gosta de compartilhar a sabedoria. Essas pessoas você está provavelmente sentando na mesa errada. Então o que você vai fazer de agora em diante? Vai tentar buscar andar com aquelas pessoas que são um desafio para você se conectar com elas. Esse te garanto, é o melhor network que você pode fazer. E através desse network vão ter pessoas que elas de fato, elas vão querer te ajudar. Isso aconteceu várias vezes comigo. Vou contar para vocês uma coisa bem pessoal que aconteceu não faz alguns anos, mas isso me fez em um dia subir muito o meu nível. O que aconteceu? Eu moro numa cidade onde tem muitos empreendedores, tem muitos milionários e muitos bilionários de indústria, etc. O que aconteceu? Eu descobri onde é que eles andavam. Eu descobri um dos lugares gratuitos que eles andavam. Caso vocês não saibam, eu estou em Fortaleza e em Fortaleza, no Ceará, tem a Beira-Mar, né? A Beira-Mar, onde esses milionários e bilionários, eles literalmente correm ao ar livre. Um dia, né, acho que em 2018, antes da minha ascensão, eu fui lá e pensei, cara, eu quero aprender com esses caras como é que eles ganham dinheiro. Então, eu simplesmente fui lá na beira-mar, no lugar onde eles andam, onde eles correm, e vi que tinha um grupo deles sentado assim, ao ar livre mesmo, conversando. Sabe aquelas pessoas que quando você olha para elas, elas estão rindo, ha, 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 sabe aquela risada de milionário? Então, quando eu cheguei perto, eu ouvi eles conversando, não quis me meter na conversa deles, mas eu cheguei perto e só fiz uma pergunta. Eles eram de idade mais avançada. Então eu cheguei na deles e falei, gente, desculpe interromper vocês, eu não vou vender nada para vocês antes que vocês achem. Eu queria só fazer uma pergunta para vocês. Como que vocês conseguiram cultivar amizades até hoje?
E aí eu vi que eles estavam muito entrosados, eram muito amigos, e eles me chamaram para dentro do grupo e cada um deu a sua experiência pessoal. E sabe o que aconteceu? Eles perguntaram o que eu fazia da vida. E eu falei que estava começando uma empresa. Um deles apontou para o outro e falou assim: ó, esse cara aqui, ó, ele é quase bilionário, ele é empresário e tal. Diz aí para ele, ajuda esse moleque aqui. Ele chegou aqui querendo saber de amizade, mas com certeza tu vai dar uma aula de empreendedorismo para ele. E cara, aquilo que ele falou mudou a minha vida. Não só o que ele falou, mas cada um deles me deu um insight muito poderoso. Um deles me ensinou a não gastar dinheiro com besteira. Outros falou que não deveria me meter com drogas. Outros dele falou que eu não deveria me meter com mulher, que eu deveria ter uma mulher só para minha vida e não me meter com outras porque elas fazem você gastar um dinheiro que você não tem. Então eu recebi muitas dicas naquele dia. E aquele network, aquela pergunta, aquele frio na barriga que eu tive naquele dia mudou a minha vida para sempre. Eu me lembro que antes disso eu era um mero idiota por aí, um moleque que nunca tinha lido um livro na vida, que não queria saber de nada, só queria saber de jogar LOL e de ficar em casa fazendo aquilo que você já sabe. Então, o que é que aconteceu? Naquele dia eu tive uma mudança de mindset na hora. Eu não precisei ir para palestra de coach de física quântica, que fala, gente falar besteira no meu ouvido. Eu tive dicas reais de pessoas reais e eu melhorei meu network. Daquele dia em diante, eu passo por um bilionário e dou um tchauzinho para ele e ele dá um tchauzinho de volta para mim, pelo menos, sabe? E eu me sinto muito melhor com isso. Então eu digo para você, o network em um dia ele tem o poder de mudar a sua vida para sempre. E isso aconteceu comigo. Isso foi o mínimo que poderia ter acontecido, porque naquele dia eu não estava a fim de vender nada, eu não tinha nenhuma solução para eles, mas eles trouxeram uma solução para minha vida e foi uma mudança de chave. Você provavelmente você limpa piscina, você provavelmente é garçom, você provavelmente faz alguma coisa, tem alguma profissão. Eu te garanto que essas pessoas que gostam de transbordar, elas podem ser que elas te convidem, que elas te convidem para uma oportunidade para a sua vida para sempre. Exemplo, se você é garçom, o cara pode ser que ele te chame para trabalhar para ele por uma diária, que vai ser o seu valor do seu mês todo, entende? Então, eu te digo isso do fundo do meu coração, que network ele pode mudar seu game. E isso só vai ser possível atrás de um grande frio na barriga. Beleza? A terceira coisa, mais ou menos importante, é que quando eu entendi essas duas coisas, que as pessoas têm necessidades, que network pode mudar minha vida, eu comecei a mudar a forma como eu participava das coisas. Então eu comecei a participar mais de coisas, eu comecei a entrar em ciclos que eram maiores do que o meu nível de conhecimento. Eu comecei a ter sempre, constantemente, aquele friozinho na barriga de falar com pessoas que eu não conheço, falar com pessoas que estavam acima do meu nível, e eu comecei a literalmente ganhar dinheiro. E uma coisa é certa, dinheiro atrai mais dinheiro. Então, se você está quebrado, se você está zoado, se você está com problemas na sua vida hoje, eu te digo uma coisa: provavelmente tem coisas que estimulam a sua dopamina. Recentemente eu passei por um problema bem pessoal também, que ele estava estimulando muito a minha dopamina. Eu estava tendo picos e picos de dopamina com um joguinho que era muito legal. E sabe o que estava acontecendo? Ele estava me impedindo de fazer resultados maiores. Por quê? Porque aquele joguinho ele me dava picos de dopamina e eu ficava muito ligado, ficava muito feliz quando eu ganhava no joguinho. Só que sabe o que acontecia? Eu, na hora de trabalhar, eu não estava com aquele estímulo, com aquela sede de fazer grana. Provavelmente você está passando por isso. Talvez você não esteja conseguindo ir atrás desse frio na barriga, talvez você não esteja conseguindo achar soluções, talvez você não esteja conseguindo pensar em como você pode melhorar suas coisas, porque tem algo que você está fazendo hoje que está gerando grandes picos de dopamina. E isso pode ser que esteja arruinando a sua carreira, esteja arruinando a sua vida. Então, eu vou te dizer para fazer a coisa mais difícil de todas as outras, que é eliminar alguns picos de dopamina que você tem, ou até a maioria deles, porque isso vai te fazer pensar mais e se distrair menos. Picos de dopaminas, eles vêm quando você rola demais um feed e vê coisas engraçadinhas, coisas que te dão um susto, coisas que te dão, sabe, aquela sensação de uma coisa legal, uma coisa interessante, um leve aprendizado. Cara, scrollar o feed o dia todo vai acabar com a tua vida. É isso. Eu não vou nem fazer muito rodeio. Tem muitos joguinhos que você provavelmente joga que também vão estragar a sua vida. Outra coisa, pornografia estraga a sua vida, porque você tem um altíssimo pico de dopamina. Se você parar para pensar, se você não tivesse pornografia na sua vida, para você ver uma mulher pelada seria mais difícil, não seria? Então, quando você assiste essa porcaria, você avança vários níveis que você teria mais trabalho de alcançar. E isso te torna um cara preguiçoso. E fora que o resto da parte química, né, quando você libera ali o seu quando você libera ali a sua essência, né, se é assim que a gente pode dizer, você tem um altíssimo pico de prazer e de dopamina também. E se você tem isso, você não vai querer buscar em outro lugar, você vai querer buscar só naquele lugar. E isso te torna um cara preguiçoso, elimina a sua energia, elimina a energia vital. Se você quiser, meu irmão, saber mais sobre isso, você vai pesquisar na internet aí, você vai descobrir que a pornografia é um dos piores males que tem para os homens no século XXI.
E eu não vou falar sobre isso também. Tô falando sobre picos de dopamina. Outra coisa que gera, eu já falei, joguinhos, scrollar o feed, pornografia e outras coisas. Se você, por algum acaso, usa algum tipo de droga, sei lá, se você cheira aquela droga maldita, eu nunca cheguei perto disso, graças a Deus. Mas se você usa algum tipo de droga, eu te digo, larga essa porcaria, porque isso vai te atrasar. Ah, Sava, falar é fácil. É, falar é fácil. Difícil é conseguir. Vou te dar uma dica para você conseguir fazer isso, porque eu já ajudei muitos amigos que passaram por isso, e eles conseguiram ultrapassar isso. Primeira coisa, busca Jesus na sua vida. Segunda coisa, faça jejum intermitente. O momento que você estiver fazendo jejum, você não pode usar droga, você não pode comer, você não pode beber água, você não pode fazer nada. Então separa ali 4 horas do seu dia para você se abster de tudo e só trabalhar focado. Eu duvido que a sua vida não vai mudar depois disso. Então, só para a gente recapitular. Primeira coisa, entender que as pessoas, todas as pessoas do mundo, elas buscam solução. Elas precisam ultrapassar uma barreira. E você pode ajudar elas a ultrapassar essa barreira se você já tiver ultrapassado essa barreira antes. Ah, Sarva, eu não sei que barreira eu ultrapassei. Cara, quantos anos você tem? Você já terminou o ensino médio? Você já terminou o ensino fundamental? Você já arrumou um emprego? Tem gente que não conseguiu fazer isso, você sabia? Sabia que tem gente que tem dificuldade de arrumar um emprego, arrumar um bico? Se você consegue fazer isso, você pode ajudar outras pessoas com isso. Você não precisa sair por aí tentando arrumar soluções complexas, dizer como é que a pessoa vai ficar rica, dizer como é que a pessoa vai não sei o que, não sei o que lá. Não. Às vezes, saber criar um filho já vai ajudar alguém. Você sabia disso? Você que tem filho aí, tem 3 filhos, provavelmente tem alguém que está assistindo aqui que tem 10 filhos aí, meu irmão. Se você é um gênio, eu compraria o seu curso, meu mano. Primeiro que você deve ser fake, só uma desgraça. E segundo, que você é um monstro, conseguiu criar várias crianças, então provavelmente você consegue ajudar uma pessoa que tem 1 ou 2 filhos, consegue dar um feedback para essa pessoa. E você pode cobrar ali R$ 50 para fazer um low ticket, você consegue ali fazer uma live e dizer como é que você fez, depois você vender uma mentoria, alguma coisa assim do tipo, com algo que você tem experiência própria, você consegue vender sem precisar enganar ninguém. Segunda coisa que eu falei foi, network vai mudar o seu game. Se você está travado, se você não consegue avançar em algo, vá atrás de pessoas que já conseguiram, tenta conversar com essas pessoas. Você saber que mandar um direct no Instagram ou em alguma rede social, pode ser que a pessoa te responda. Eu já fiz isso muitas vezes. Mandei um direct para uma pessoa aleatória, de forma totalmente despretensiosa, e eles responderam. Um monte de gente famosa, um monte de gente que está em alto nível. Você pode pesquisar no meu Instagram e você vai ver que um monte de gente famosa me segue. Provavelmente ou porque eu apareci para ela, ou porque eu fui lá no direct dela, fui humilde, conversei com ela, ela me respondeu, beleza? Então, soluções, network e a terceira coisa é eliminar picos de dopamina. Eu te garanto, depois desse vídeo, se você conseguir fazer esses 3, a sua vida não será mais a mesma. E esses 3 são possíveis de você fazer daqui a 10 minutos. Então, esse é o vídeo que eu tô deixando aqui para você. Eu de verdade tô fazendo ele para tentar te ajudar, porque todo dia tem alguém no meu direct dizendo essas 3 coisas, que não consegue ganhar dinheiro, que não consegue destravar, que não consegue sair do lugar onde está, porque provavelmente está tendo um desses 3 problemas ou os 3 problemas ao mesmo tempo. Faça um esforço, tente ir para o próximo nível, com certeza Deus vai te ajudar, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, nós nos vemos na próxima, valeu. Ah é, tem que apertar o botãozinho aqui.